Muito bem, estamos de volta e a gente vai agora encadear com a manchete do Franz Teixeira, que também tem a ver com a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Franz. Anistia aos envolvidos na trama golpista é ilegítima e inconstitucional, diz Gilmar Mendes. O ministro falou sobre o voto de Fux. Então, Ari, ontem, em entrevista à imprensa, o ministro Gilmar Mendes, ele que foi inclusive alvo também de sanções por parte do governo dos Estados Unidos, ele se manifestou sobre essa possibilidade de anistia que beneficiaria Jair Bolsonaro, que foi condenado recentemente pela primeira turma. A gente tem a sonora de Gilmar Mendes. Vamos ouvi-lo. O ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Se o senhor tivesse na primeira turma, o senhor teria votado junto com o relatório? De maneira inequívoca. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por que, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, ele é muito respeitado pelos seus pares e mostra que não tem aí temor em relação a possíveis sanções como a Lei Magnitsky, porque ele, inclusive, quando questionado se votaria junto com o relator no processo que condenou Jair Bolsonaro, ele reafirmou que sim, votaria com o ministro Alexandre de Moraes e chama a atenção, ele ali apontando contradições no voto do ministro Luiz Fux, porque como a gente inclusive comentou aqui no Agora Brasil, o ministro votou pela condenação do tenente-coronel Mauro Cid, também do Braga Neto, e votou para que o processo relacionado a Jair Bolsonaro e os outros réus não fosse acolhido. Então, essa contradição apontada pelo ministro Gilmar Mendes ali. Agora, eu lembro que o Mariano Icoli fez uma pergunta ao nosso convidado, professor, escritor, advogado, especialista em direito constitucional, sobre a qualidade do voto do ministro Luiz Fux. O Mariano perguntou, foi um voto técnico, do ponto de vista estritamente jurídico, é um voto de qualidade? Mariano, um voto que os colegas não engoliram até hoje. Você viu que os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin foram cheios de recados ao voto de Luiz Fux. E agora o decano, que assistiu lá na sala da primeira turma do STF, diz, olha, votaria com o relator de maneira inequívoca com Alexandre de Moraes. A gente já viu ali ele prestando aquela espécie de solidariedade aos ministros e ao relator, que era o Alexandre de Moraes, participando ali presencialmente. Ele não tinha obrigação de fazê-lo e foi. E agora, de forma pública, numa entrevista, numa coletiva, afirmando, concordando primeiro com o voto do Fux e afirmando que seguiria com o relator. Então, caso a gente tiver essa possibilidade, caso esse julgamento fosse para o plenário, seria mais um ministro que votaria pela condenação dos réus, né? Alessio, eu gostaria de ouvi-lo, porque esse voto do ministro Luiz Fux deu ali um gás danado à direita. A partir desse voto, eles dizem o seguinte, olha, lá no futuro, a gente pode tentar e anular o julgamento, porque eles lembram que, quando da Operação Lava Jato, houve unanimidade na votação, e mesmo assim, a posteriori, toda aquela ação penal foi anulada. E aí eles disseram, como há um voto dissidente, a gente pode conseguir mais adiante. Quer dizer, esse voto do Fux, ele meio que também deu um gás para as propostas de anistia no Congresso. Por isso ele é tão polêmico, né? É isso, Ari. Tanto deu gás, deu fôlego também para essa questão jurídica que pode futuramente beneficiar tanto o ex-presidente Bolsonaro como os demais réus e todos os envolvidos também
nos atos aí do 8 de janeiro, mas também deu um gás, deu um fôlego para esse grupo, porque se havia uma expectativa, inclusive, de algumas pessoas, de que fosse unanimidade novamente, de que não houvesse ali nenhum voto dissidente, que não houvesse nenhum voto contrário, mas o voto do ministro Fux, além de movimentar nas redes sociais esse núcleo que estava ali esperando, esse grupo político que estava apenas esperando o resultado, eles, de certa forma, até ficaram um pouco surpresos, porque o ministro Fux não só divergiu, ele deu um voto de 13 horas, ou seja, ele apresentou ali muitos argumentos que foram depois utilizados, tanto por deputados, como por aliados, como os manifestantes mesmo, as pessoas que apoiam esse grupo político. Então ele serviu muito para esse grupo político, seja para o futuro, para uma medida jurídica, para tentar reverter e anular essa condenação, ou tão somente para poder mobilizar no dia da votação, nos dias do julgamento, e para ser utilizado também como argumento por esse grupo político depois. Muito bem. E olha, hoje eu tenho uma dica imperdível para você que busca